ter aula sobre puberdade. Fechamos a porta com um negocinho, só fecha com a porta fechada. Então vamos lá. Minhas criaturas lindas de Deus, eu vou me identificar aqui para todos que estão aqui. Ô Lauro, na câmera, sou o tio Jean, mais conhecido também como tio Fofitos, tá certo? Porque eu sou fofo, não sou burro. Tenho um pouco de excesso de protuberância lipídica no meu organismo. Mas eu gostaria de exemplificar para vocês aqui, minhas criaturas mortais. Primeiramente eu vou começar com um poema. Poema lindo, que eu mesmo passei a noite toda escrevendo. Quase não dormi. Começa assim. Ô lua linda, redonda como uma cadeira, sai da canela, menina, senão jumento te morde. Então, baseado neste tipo de poema belo, tá certo? E singelo, eu tô agarrado com isto aqui. Nós vamos começar a falar sobre os efeitos da puberdade. Acredito eu que essa sala de aula não tem esse problema, né, de puberdade. Não, todos aqui já são bandidos, as idosas, as criaturas de Deus, não é não, Laura? Criaturas de Deus aqui. Pessoal, a gente vai começando falando aqui sobre a puberdade da seguinte maneira. Vamos falar de alguns hormônios que são essenciais para o processo de puberdade. Quais são especificamente esses hormônios? Eu coloquei como sigla para vocês aqui, mas eu vou dizer o nome bem direitinho e vocês encontram no material que vocês têm disponibilizado aí. Você tem o LH, que é o hormônio luteinizante, tá certo? Até essa palavrazinha aqui, ó, lúteo, tá certo? Tem a ver com o hormônio luteinizante, vocês vão entender já já. E nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá certo? Já tá dizendo o que ele faz? Estimula, entendeu? Então é baseado nisso que a gente vai juntar essas informações para entender melhor como é que acontece todo esse procedimento. Primeiro, são dois hormônios produzidos por uma glândula. Como é o nome dessa glândula? Adenohipófise. Muito bem. Essa glândula chamada adenohipófise permite a liberação para o desenvolvimento e mudanças fisiológicas de um indivíduo no período de puberdade, liberando o luteinizante e o folículo estimulante. Vamos começar com o folículo estimulante. Hormônio esse, pessoal, que ele vai atuar diretamente aonde? Nos ovários. Eu estou especificamente falando aqui da estrutura reprodutora feminina, tá certo? Porque em outras aulas eu comentei já sobre a estrutura reprodutora masculina e depois gravarei vídeos para vocês, vocês. Então também tem que ser um pouco de língua estrangeira, né? Vocês. Aí eu ouvi vocês e o. Então ela atua nos ovários, tá certo? Esse hormônio folículo estimulante. Quando esse hormônio atua nos ovários, ele atua justamente, pessoal, para auxiliar, tá certo, o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Folículo esse que permitirá posteriormente o processo de ovulação. Entendeu? Vamos partir agora para o hormônio luteinizante. Então entenderam o que é que o hormônio folículo estimulante faz? Ele vai atuar aonde? 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 Não vai dizer que é nos ovários das mulheres. Não, porque eu vou ficar com dúvida. Onde estão meus ovários? Eu vou ficar, cadê meus ovários? Porque de vez em quando a gente pega. O cara quer colocar tão bonito na prova que ele vai na prova, ele pega o lápis dele. Coloca assim, ó. O FSH, aí ele bota o nome hormônio folículo estimulante, atua nos ovários das mulheres. É como acontece com a carência de vitamina, o que, pessoal? Vitamina E. O indivíduo coloca a carência de vitamina E ou a vitaminose dela provoca o que? Esterilidade e aborto. Aí o menino bota somente nas mulheres. Eu fico com dúvidas. Meu útero. O útero ele tem 7,5 cm de comprimento e 5 de largura. Normalmente dizem que o útero é do tamanho do punho da gente o quê? Fechado. Olhando dele também. Eu gosto de ver os meninos olhando também o útero de vocês. Viu? Então observe bem aqui. Meu amigo Fernando, olha. Atua nos ovários, favorecendo o que, pessoal? O estímulo no desenvolvimento dos folículos. Tudo tem a ver com a evolução da ovulação. Aí você parte para cá. Luteinizante, ele vai favorecer o que? O rompimento do folículo maduro, tá certo? Esse folículo, quando ele se rompe, pessoal, ele se abre justamente para liberar o que? O óvulo.
tá certo? Só que você vai prestar atenção no seguinte: quem está maduro é o folículo, mas o óvulo não. O óvulo é acunhado, ele é apressado. Existe um processo chamado de ovogênese, que é o desenvolvimento do óvulo, tá certo? Nesse processo de ovogênese, o óvulo é tão agoniado que ele sai ainda no processo de meiose 2. Nós temos a meiose 1. Na meiose 1 nós temos os fenômenos que acontecem, como prófase 1. Na prófase 1 você tem leptóteno, zigóteno, paquito da Xuxa, você tem diplóteno e diacinese. Depois você tem metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, parte para a meiose 2. Quando chega na meiose 2 tem prófase 2, não tem mais o restante do que aconteceu na prófase 1. Depois o que é que acontece? Entra metáfase 2. Na metáfase 2 é interrompido e o ovo é liberado. É agoniação. Ele diz: eu quero ser fecundado. Eu necessito. I love necessitations. Então, com o rompimento do folículo maduro, o óvulo será liberado. Mas você tem que prestar atenção. Logo após a liberação do óvulo, o hormônio luteinizante, ele pode sim favorecer o desenvolvimento de quê? De o óvulo, quando não fecundado, formar uma estrutura denominada de corpo amarelo ou corpo lúteo. Então, se o óvulo liberado pelo estímulo provocado através do rompimento do folículo maduro não foi fecundado, o próprio hormônio luteinizante vai liberar o que, pessoal? A formação do corpo lúteo. E com isso, vai aumentar a carga de progesterona. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Hormônios com características sexuais secundárias. Só revisando aqui para vocês. Nós temos a adenopófise. A adenopófise libera 2 hormônios essenciais ao processo de ovulação. Como é que se chama? Responda para mim! Que hormônio é esse? Hormônio luteinizante. Mortais para saber assim. O que é esse aqui? Hormônio folículo estimulante. Onde atua o hormônio folículo estimulante? Desenvolvimento de quê? Folículo ovariano. O hormônio luteinizante, ele favorece o quê, pessoal? O rompimento do folículo maduro. Para a liberação de quem? Do óvulo. O óvulo já sai maduro? Não. Ele é apressado. Ele sai na metáfase 2 da meiose 2. Logo após isso, o óvulo não fecundado, o hormônio luteinizante vai fazer o quê? Estimular a formação do corpo amarelo. Liberando o quê? E aí agora nós vamos entrar nos hormônios de características sexuais secundárias. Aquelas que dão nas pessoas. Certo? Gira play. Meninas, acumula gordura no corpo. É um dos vilões causadores da celulite. Mas não tem problema, você que não tem celulite, não se preocupe, um dia vai ter.